Bem, agradecer aí antes de mais nada aí pelos 7 anos prestados ao Corinthians. Eu acho que foi uma passagem muito boa de Paulinho, 218 jogos, 40 gols, o quarto artilheiro, maior artilheiro entre os volantes na história do clube e 4 títulos, sobretudo aí, Brasileiro, Libertadores, Mundial, além do Paulista, enfim, muito vitorioso, um dos principais jogadores da história recente do clube. E vocês estão vendo aqui, ó, do meu lado, a capa emblemática, quando ele faz o gol contra o Vasco, essa capa emblemática aí do diário Lance, que eu fiz parte, a ideia não foi minha, foi de Matheus Benato, editor, hoje que trabalha na TV Globo, editor do Lance na época, que resolveu dar essa capa aí, ó, espetacular e histórica aí. Então fica aí a minha homenagem ao Paulinho, os agradecimentos, mas eu quero dizer que a diretoria faz certo, é um salário muito alto para um jogador que estava dando pouco retorno, então não fazia muito sentido mesmo não a sua permanência. Valeu? Um abraço a todos, valeu! Mais um daqueles vídeos tristes de se gravar aqui pro meu timão, né? Chegou ao fim a história do Paulinho e eu preciso ser muito sincera com vocês. A única coisa que eu consigo sentir nesse momento é tristeza. Tristeza por ver mais um ídolo indo embora. Mas ao mesmo tempo, tristeza por saber que este ciclo tinha que ter se encerrado há muito tempo. E a gente não soube colocar um ponto final nele. Agora a gente viu a imagem de mais um ídolo se desgastando aqui dentro, mais um cara que sai com a imagem arranhada. Pra mim, pelo menos, a imagem que vai ficar do Paulinho não vai ser dessa última passagem dele, das tantas lesões, das polêmicas com o patrocinador que trouxe ele, enfim. A imagem que vai ficar do Paulinho é daquele abraço no torcedor no alambrado do Pacaembu depois do gol contra o Vasco. Porque naquele momento o Paulinho não abraçou só aquele torcedor. O Paulinho abraçou todos os corintianos do mundo inteiro. E eu espero que ele tenha sentido esse abraço de volta. Então, Paulinho, muito obrigada por tudo. E que você tenha um resto de carreira maravilhoso. Salve, salve pessoal. Fios aqui da redação do meu timão. Com o Paulinho eu tenho 2 momentos, né, muito marcantes de um grande ídolo da história do Corinthians. Né? O primeiro deles sem dúvida nenhuma, o gol contra o Vasco, né? Aquela cabeçada no finalzinho, que talvez tenha sido o gol que eu mais vibrei naquela Libertadores e um dos gols que eu mais vibrei na minha vida por tudo que já tinha acontecido no jogo e né? Libertadores, né? Reta final do jogo e, cara, foi um gol muito especial mesmo, um gol que eu vibrei muito e que sempre que eu assisto, né? Eu me emociono e não tem como você olhar o Paulinho e não lembrar desse gol. E também do Mundial, né, em outro título que ele está envolvido e que ele participa do gol, né, e tem até nesse quadro aqui, ele envolvido na jogada do gol e são 2 momentos muito especiais, assim, que para mim sempre foi um grande ídolo, né, que marcou uma geração e me marcou muito e que vai estar sempre na história do Corinthians. Obrigado por tudo, Paulinho. Bem, o Paulinho chegou no Corinthians quase no anonimato, veio do Bragantino. Eu lembro da estreia dele, Libertadores da América, contra o Flamengo no Pacaembu, o Corinthians precisando ganhar. Aí o Mano Menezes tira um volante do banco de reservas que ninguém tinha ouvido falar. Todo mundo xingou o Mano, precisa ganhar e coloca um volante. Ninguém sabia que o Paulinho tinha a habilidade que tem, que hoje todo mundo conhece, é um volante, meia, joga como atacante, faz gol, enfim, um jogador quase completo. Hoje, claro, com mais idade, não tem tanta disposição assim. Em 2012... foi um herói absoluto, aquele gol contra o Vasco da Gama vai ficar na história, comemoração de alambrado, enfim, maravilha. Depois saiu do Corinthians, foi pro Barcelona, pra China, seleção brasileira, Copa do Mundo. Paulinho viveu a vida. Quando voltou pro Corinthians, já voltou de uma forma esquisita, dentro de um caminhão da Tausa. Vocês lembram, né? Ele chegou dentro do caminhão no Parque São Jorge, de lá pra cá, muitas lesões atrapalharam o jogador e eu acho que se ele renova o contrato agora, seria só adiar o inevitável. Então eu achei certo da parte do Corinthians e do Paulinho optarem por não renovar o contrato e ele sai com uma boa homenagem no jogo contra o Racing. Não chega a ser um ídolo do tamanho do Cássio, mas é um ídolo que vai ser lembrado pelo Corinthians para sempre. O volante Paulinho, campeão principalmente da Libertadores e do Mundial de Clubes. Fala pessoal,
Vou falar sobre o Paulinho aqui, pra mim um jogador, tem uma segunda passagem aí bem melancólica, né? Acabou sendo decepcionante, principalmente pelas lesões, né? 20 meses aí de Paulinho, 30 meses de Paulinho, que ele teve 21 meses, ele nem conseguiu estar em campo. Fatalidades acontecem, é um cara que só pela primeira passagem já seria enorme, voltou, infelizmente não conseguiu ser campeão, mas é um cara muito grande na história do Corinthians. Se você for pegar daquele time campeão mundial, é talvez quem teve a melhor carreira fora do Corinthians, né? Tem caras históricos como o Cássio, né? O cara que ficou, para muitos, o maior jogador da história do clube. Tem outros caras que são históricos, né? O Chicão, grande zagueiro. Guerreiro fez gol, Jorge Henrique e tal, Danilo. Mas acho que fora do Corinthians, daquele time, o Paulinho foi quem teve a maior carreira, né? O cara jogou 2 Copas do Mundo, fez gol em Copa do Mundo. Jogou no Barcelona, né? O Messi pediu para jogar com o cara. Teve passagens importantes ainda na Inglaterra, fez um grande nome na China, né? Então acho que é o cara daquele time, né? Daquele time de 2012, que vai ser eternamente lembrado como quem teve acho que fora do Corinthians, o cara mais conhecido e respeitado, um volante aí com quase 200 gols na carreira. Tudo de melhor pro Paulinho, cara que merece todos os elogios. Acaba saindo para mim de uma maneira até mais digna do que o Cássio, né, que tem uma história muito maior pelo Corinthians. Mas enfim, opções, e que a torcida nessa terça-feira dê a homenagem que o Paulinho merece. Beleza? Valeu! Todo mundo sabe que essa segunda passagem do Paulinho não foi definitivamente das melhores, foram 2 lesões seríssimas, e o Paulinho, é claro, principalmente nessa reta final, já dava para ver que ele não tinha mais condicionamento físico para permanecer no Corinthians. Ainda assim, o que vai ficar marcado para mim, independentemente do que aconteceu aí nos anos recentes, é o fato de que o Paulinho foi o autor do gol da minha vida. Naquele Corinthians 1 Vasco 0 de 2012, eu estava lá e eu posso dizer para vocês que foi o gol que eu mais comemorei, que eu mais fiquei em êxtase, chorei que nem uma criança. Graças a ele, eu pude viver um dos melhores dias da minha vida nesses 25 anos de existência. Então, muito obrigada por tudo, Paulinho. Eu te agradeço por absolutamente todos os gols e períodos marcantes que você nos fez passar. E eu te desejo muito sucesso na caminhada, independentemente de onde você for. Para mim, você sempre será um dos meus maiores ídolos. Um beijo, PQP Paulinho, e você estará eternamente em meu coração. Fala, rapaziada. Bom, um dos maiores jogadores da história do Corinthians aí acaba de se despedir do clube. O Paulinho, eu tenho certeza que vai estar na seleção de todos os tempos de muitos torcedores, né, ali no meio campo. Jogou muita bola, inclusive eu espero que a lembrança fique naquele Paulinho de 2012, de 2010, 11, 12, 13, porque essa segunda passagem as coisas não aconteceram, muitas lesões, dentro de campo também, o Corinthians não funcionou, uma crise política absurda, período de eleição. Então, sendo bem sincero aí, cara, eu desejo toda a sorte pro Paulinho. É um ídolo, falando como torcedor, é um ídolo. Fez o gol mais importante da minha vida, aquele contra o Vasco. E eu acho que a lembrança que fica é essa, né? Mas eu concordo também, não voltou bem, a torcida já tá querendo uma reformulação, não é de hoje. Então agora é oficial, né? 2012 ficou para trás, um novo ciclo tá se iniciando, novas lideranças precisam aparecer. O Fagner vai ser muito importante para passar essa questão de dentro aí do Corinthians para os mais novos, e o Fagner tá bem também, mas acho que novas lideranças irão aparecer aí nos próximos meses do Corinthians. Mas, cara, é aquilo, é a despedida de um cara muito grande na história, e a lembrança que fica é aquela da primeira passagem, e não de tudo isso que aconteceu nos últimos 2 anos, especificamente aí no Corinthians. Fechou? Tirando tempo aqui nas minhas férias pra mandar esse vídeo aí que o Paulinho, cara, merece muito, velho. O Paulinho é sensacional, um dos principais jogadores, um dos jogadores que eu tenho mais respeito, assim, como torcedor, de todos que eu já vi, cara. Tamo junto. PQ Paulinho, cara, PQP Paulinho, como esquecer daquela noite no Pacaembu. Quem viveu aquilo sempre vai falar arrepiado, cara. Tamo junto.